Então hoje eu vou gravar o vídeo falando sobre o 5º mês da Bela. Tudo que aconteceu de novidade, como está o desenvolvimento dela. Vamos ver se ela vai colaborar com o vídeo, porque já tá noite, já tá começando a ficar com soninho. Tava brincando agora, mas quis gravar porque senão eu esqueço de gravar os vídeos. Então vamos lá. A primeira novidade, acho que a mais legal desse 5º mês é que nasceu o primeiro dentinho. Foi um dentinho de baixo da frente e como ela já estava dando sinais que tinha um dentinho para nascer, porque ela toda hora colocava a mão na boca, ela pegava a minha mão, colocava na boca, tudo que ela pegava, levava para a boca, estava babando bastante, eu achei que já estava por vir mesmo. Apesar de que na última consulta a pediatra falou, esse mês não deve nascer dentinho. Mas nasceu. Então o que eu fiz? Vendo que ela já estava dando sinais de que estava por vir um dentinho, toda hora eu ficava colocando a mão na boca dela para ver se eu achava, puxava a gengivinha para ver se tinha. Eu fiz umas anotações para não esquecer, agora ela quer pegar a anotação, vamos ver. Aí eu ficava tentando ver se tinha dentinho. Quase todo dia eu dava uma olhadinha. Aí a pediatra dela passou Aditil, que é uma vitamina que ela toma, 4 gotas por dia. Aí meu marido tava dando essa vitamina pra ela, caiu um pouquinho pra fora da boca, ele empurrou com o dedo e sentiu o dentinho. Ou seja, apesar de eu estar procurando há um tempão esse dentinho, quem achou foi o papai da Bela. Em seguida, 2 dias depois que apontou, não nasceu totalmente, né? Só apontou o primeiro dentinho, 2 dias depois apontou do lado. Ou seja, ela já tá com 2 pontinhas de dentinho de baixo. Ela, né, sempre foi um bebê muito grande, como vocês estão vendo, e hoje ela já usa roupa de 9 meses, apesar de ter só 6 meses, ela usa roupa de 9 meses, algumas modelagens menores até de 1 ano, mas ela sempre foi grandona assim mesmo. Na última consulta com a pediatra, ela tinha 5 meses e alguma coisinha, acho que 5 meses e meio, ela estava com 8,6 kg. Hoje, tenho certeza que tem 9 por aí. Então ela é bem grande mesmo, né? Bem gordinha. E até esse peso, só mamando no peito. Agora, mais uma novidade importante, não foi exatamente com 5 meses, mas foi na última semana praticamente dos 5 meses, ou seja, quase iniciando o 6º mês, nós iniciamos a introdução alimentar. Então a pediatra dela passou toda a orientação de como a gente devia fazer a introdução alimentar e a gente começou a introdução alimentar. Como que a gente fez isso? Deixa eu dar uma almofada que senão a folha faz barulho. Vamos brincar com esse? E como que a gente está fazendo isso? A primeira coisa que a gente fez foi introduzir o suquinho da manhã. Então às 9 da manhã ela vai tomar um suquinho de fruta natural. Que a pediatra dela falou assim, dê todos os sabores para ela provar, não fica restringindo, só vou dar docinho. Claro, começa pelos sabores mais tranquilos, né, para iniciar, mas dê de tudo. Então ela falou, pode dar suco de cenoura, de tomate, maçã, tudo. Ela falou que não tinha restrição nenhuma, né, a gente começou com laranja-lima, demos suquinhos de maçã também, só que no começo ela tomava muito pouco. Eu comecei tentando dar na mamadeira. Nossa, acho que ela tomava 2 golinhos no máximo, bem pouquinho mesmo. E aí já queria parar, já ficava mais irritadinha. Aí eu comecei a dar de colherzinha. Ela começou a tomar mais, mas ainda muito pouco. Ela não é muito chegada em suco definitivamente. E a gente fez isso por 1 semana. Na segunda semana da introdução alimentar, isso ela ainda tinha 5 meses, a gente começou a introduzir a frutinha amassada na tarde, às 3 da tarde. Então nós começamos com banana maçã, mamãozinho amassado, maçãzinha raspada, e ela aceitou mais do que o suquinho, mas ainda muito pouco, né? O bebê ele faz um movimento com a língua que ele coloca, né, para fora, assim, que é para justamente sugar o peito. Ele é diferente do movimento que a gente faz para engolir. Então ela não sabe ainda engolir. Então ela colocava muita coisa para fora, mas comia um pouquinho. Eu sei que ela
comia alguma coisa e não era pouco, porque o cocô dela começou a mudar. Com o suquinho mudou muito pouco, com a frutinha, nossa, já foi gritante a diferença, assim. O cheiro começou a ficar muito pedido, o jeito, né? Antes ele era amarelo, dourado, agora já mudou de cor, tá cada vez uma cor, depende do que come, uma loucura. Mas deixando essa parte de lado, ela começou então com a frutinha da tarde. Então, suquinho às 9 da manhã, mais a frutinha. Na terceira semana, apesar de que aí ela já tinha 6 meses, mas vou falar só para deixar completa a parte da introdução alimentar. Mas na terceira semana, começamos com a sopinha. A sopinha eu já deixei congelada algumas, já deixei algumas prontas, porque eu não tenho tempo de fazer todo dia sopinha fresca. Adoraria fazer, mas não dá tempo. Acho que todo mundo que tem um bebê e tem alguma coisa de trabalho para fazer sabe que não dá, é inviável. Então, ela tem um... Ai, meu Deus do céu, já tô com soninho, mamãe. Então, eu deixei congelada algumas sopinhas. Eu fiz para 2 semanas, né? Achando que ia ser para 2 semanas, porque depois eu percebi que eu tinha colocado uma quantidade que ela não vai comer, ou seja, ela come metade do que eu tinha programado para ela comer, porque ainda está começando. E a gente está fazendo com 4 ou 5 opções de legumes, então chuchu, mandioquinha, cará, que mais? Cenoura, batata. Nossa, nem lembro assim, mas está muito, muito legal. Um punhado de folhas verdes, como por exemplo ou couve ou espinafre, a gente colocou espinafre nessa primeira, a carninha que a gente usa só para cozinhar, depois descarta a carninha, e na hora de comer, não antes, nem para cozinhar, né? Um fio de azeite. Então essa é a papinha dela, muito nutritiva, eu provei, eu gostei, eu gosto de comida assim, muito saudável, eu gosto muito de legumes, de verduras, e tava muito gostosa, e a gente não põe sal, não põe nada, então é super saudável. E é isso, então eu fiz 2 tipos, vários vegetais diferentes, né, cebola também, e ela comeu bem. Foi sem dúvida o que ela comeu melhor, entre o suco, fruta e a sopinha, sem dúvida a sopinha é o que ela come melhor. A sopinha a gente dá, na teoria, às 11 horas, algumas vezes eu consegui dar às 11, mas... Ai, meu Deus do céu, ai, quero brincar, mamãe, você tá aí falando? Na teoria, às 11 horas. Então, algumas vezes, de fato, foi às 11, mas é um horário que ela tá fazendo a soneca, normalmente às 11. Então, tá indo lá para meio-dia e já chegou a acontecer dela comer a sopinha só à 1 da tarde. Então, é isso, né, quanto à introdução alimentar. A sopinha é o que ela mais gosta. Claro, né, que ela ainda baba muito para comer, ainda tá aprendendo a engolir, ainda estranha sabor, ainda faz careta. Mas eu acho que estamos indo bem, acho que ela tá comendo um pouquinho, aos poucos está se acostumando com a nova comida e é super gostosa essa fase. Ela não largou o peito, eu sinto que assim, apenas aumentou o que ela come, ou seja, começou a sopinha, mas não sinto que tenha substituído o peito. Eu sinto que ela mama, apesar da pediatra ter falado que ia substituir uma mamada, na prática não, eu sinto que depois ela ainda quer peito e ela agora faz isso, né, então ela... tá muito dinâmica no movimento, então ela vira pra mim, já puxa minha blusa, já aponta pro peito, então ela sabe onde é o peito e ela pede. E aí, nossa, não tem como não dar, né? Seu filho pedindo é difícil. Então, apenas acrescentou na introdução alimentar, porque o peito continua. Deixa eu só pegar o papel aqui que ela derrubou. Vamos ver. Ela pega absolutamente tudo que tá na frente dela, como vocês viram com o papel. Tem alguma coisa nova, ela vai, pega, normalmente leva à boca. Ela ri muito de gargalhar e também sorri muito. Ela sorri pra todo mundo. É só passar qualquer pessoa do lado dela, ela sorri. Raríssimo ela não sorri, mas até pra estranhos, assim. A gente tá passeando em algum lugar, alguém... Papel não, filha, esse é sujo. Alguém olha pra ela, ela sorri. Ela é muito, muito simpática. Ela dá gritinhos e já balbucia muitos sons, muitos mesmo. Ela tenta imitar a gente, fica tentando uma comunicação meio esquisita comigo, né, de sons, mas é muito engraçadinho, muito gostoso. Eu amo ouvir o gritinho dela, é a coisa mais fofa, é bem alta, é mesmo, a coisa mais fofa. Minha filha! E ela já, meu irmão, né, o nome dela é Isabela, todo mundo acaba chamando de Bela, e meu irmão, né, me ouvindo, às vezes eu chamo ela de Bebé, e meu irmão começou a chamar ela assim também.
E aí ele brincando com ela, e bebê pra cá, bebê pra lá, e ela falou, assim, claramente, alto, em bom tom, bebê. Então ela falou certinho, claro, balbuciou, não é nenhuma palavra, mas ela falou certinho, bebê, algumas vezes já. Uma coisa que tá acontecendo, isso toda hora, e isso não é tão bom, né? Tudo bem, é do desenvolvimento dela, é uma coisa que é dela, mas eu sei que não é tão bom, mas toda hora ela quer ficar de pé. Então ela se apoia na minha mão, em mim, em qualquer coisa que tiver e tenta ficar de pé. A gente não está estimulando isso porque, primeiro que a gente quer que ela engatinhe, porque isso é importante para o desenvolvimento, e porque eu acho que ela não está pronta, eu não sinto que ela tenha firmeza para já ficar de pé. Mas deixa eu ver se eu consigo demonstrar só para vocês verem. Então vai, ela tá aqui no sofá. Aí se eu der um apoio, ó, nas mãozinhas dela, ela fica em pé. E isso o tempo todo. Eu não gosto de deixar ela assim, ó, um tempo. Então, por exemplo, dei a mãozinha, ela ficou de pé, ó, e eu só tô apoiando, aí eu vou, já pego no colo. Não gosto de deixar ela de pé muito tempo porque eu sinto que ela não tá pronta. E às vezes, o que acontece? Ela tá aqui, pegou o apoio, né, em mim ou na minha mão, ó, levantou e ela fica pulando. Eu não vou nem estimular porque eu tô desencorajando ela, porque eu sei que força a coluna porque ela não tá pronta, né? Ah lá, vai começar. Olha lá. É que eu não quero que ela faça, mas ela fica mais que isso, fica pulando mesmo, dobrando o joelho, fazendo plié e voltando várias vezes, mas eu não tô querendo estimular isso, que ela tá cansada agora, ela fica muito mais firme que isso, é impressionante. E ela é precoce, né? Ela vai descobrindo o corpo, vai descobrindo o movimento e quer fazer. Só que eu não acho bom isso porque vai forçar. Prefiro que ela engatinhe antes de andar, né? E ela tem só, né? Quando ela começou isso, 5 meses. Com 5 meses, então, querendo ficar de pé e acho que isso não é muito bom, não. Mas é isso, ó, que ela vai, olha lá, segurou aqui, achou algum lugar para apoiar, pum, fica de pé. Então tá assim, mas a gente tá tentando evitar isso. Então quando ela se apoia na gente, levanta, a gente já pega no colo pra não deixar forçando muito a coluninha dela. Sobre engatinhar, ela já fica em 4 apoios, fica na posição de engatinhar, tá fácil, né? Falar que ela tá super agitada. Ela fica na posição de engatinhar e fica transferindo o peso pra mãozinha, pro joelhinho, pra mãozinha, pro joelhinho. Fica indo pra frente e pra trás, mas ainda não engatinhou. Isso com 5 meses, porque hoje, que ela já tem 6 meses, teve uma novidade. Mas com 5 meses era isso, indo pra frente e pra trás e não engatinhava. O que mais? Ah, tá. Ainda sobre a noite dela, né? E como eu falei, ela continua mamando, apesar da introdução alimentar. Eu acho que assim, diminuiu um pouquinho sim, não vou falar que também continua exatamente igual, mas não muito assim, eu achei que realmente fosse substituir, talvez mais pra frente, porque ainda é muito o início da introdução, mas por enquanto não substituiu, né, mas diminuiu um pouquinho a mamada. Mas mesmo assim ela ainda acorda 3 a 4 vezes por noite, algumas a gente consegue resolver com a chupeta, mas a maioria é pra mamar. Então essa é a parte que está sendo bem desafiadora agora, que está me deixando bem cansada, porque toda noite tem que acordar 3 a 4 vezes, dar mamar, e normalmente tem uma fralda também aí na madrugada, e às vezes eu não tenho nem forças de trocar a fralda. Ai, vou me sentir uma péssima mãe falando isso, mas é verdade, às vezes eu não tenho força de trocar a fralda, de tão cansada, e aí muito difícil que não acorde vazada a fralda. Aí acorda com xixi no bole, tem que trocar tudo, aquela loucura, mas tem vezes que não dá. Até por uma questão que eu não falei ainda em nenhum vídeo, nem sei se eu falei ou não, mas eu tô com pubeite, né? Pubeite é uma inflamação no meio do osso do pubis, que eu tive no parto, eu tive na gravidez a partir da 30ª semana, e agora eu continuo. Agora eu tô tratando com uma reumatologista, tô bem melhor, tomei uma injeção de anti-inflamatório que, nossa, foi milagrosa, me fez muito bem, mas eu tô com essa situação. Então essa coisa de dor constante tá me deixando mais cansada ainda. Então tá sendo muito desafiador acordar de madrugada e pegar ela pra mamar. Tanto é que ela já tava dormindo no bercinho no quarto dela e eu acabei colocando aquele bercinho desmontável no nosso quarto pra eu pelo menos não ter que andar até o quarto dela, apesar de ser pertinho do meu, mas andar e pegar e voltar, tava me deixando mais cansada, então eu coloquei esse bercinho no nosso quarto
e ela dorme lá com a gente, então ficou menos, né? Eu fico menos tempo acordada, apesar que não muda tanto, né? Porque o mais difícil é realmente a hora que desperta. Mas é isso, né? Não é o tempo dela. A pediatra chegou a comentar em deixar chorar algumas noites, mas eu acho que eu não concordo muito com isso, não gostaria de fazer isso, não ia me fazer bem. Então tô seguindo acordando, né? Ela precisa de mim, então eu vou lá e atendo e vou continuar isso o quanto aguentar. Então por enquanto ainda sigo dando essas mamadas da madrugada, porque é o que ela quer, o que ela precisa, né, filha? Precisa da mamãe, então a mamãe aparece para ajudar. Agora deixa lá que tá na hora dela dormir. Vamos já colocar o pijaminha da última mamada e já colocar a Belinha para dormir. Então é isso para os 5 meses. Já temos mais algumas novidades de 6 meses, mas aí eu conto no próximo vídeo. Até o próximo!